Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Valência, o podcast oficial do Valência Associados. Me chamo Saulo Castro, sócio do escritório e apresentador desse projeto. E sem mais delongas, hoje eu tenho aqui duas presenças assim de peso, porque eu gosto sempre de dizer que todo mundo tem uma história e a gente, naturalmente, enquanto sócios, somos a figura que muitas vezes é visto e tal, mas todo mundo começou lá atrás, então... e eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque eu fui estagiário aqui no escritório. Não vou dizer há quanto tempo para poder me entregar, mas eu comecei aqui como estagiário nessa mesma casa. Fui do trabalhista, depois fui pro civil. Fui estagiário tanto do Daniel como do Rafael. E então é motivo de muito orgulho ter vocês aqui no nosso episódio. Então, Lívia Florindo, Maristela Vieira, elas fazem parte... A Lívia já tá um pouquinho mais pra frente, que já formou, já passou na OAB, tá esperando receber o número. Esperando receber o Maristela número. tá estudando aí, trilhando esses passos árduos. Sim. Tá? Então, meninas, obrigado por vocês virem aqui. E queria começar, talvez, falando daquilo que muita gente não enxerga, que é o momento profissional de vocês, como começou a carreira. Então, eu vou por ordem de antiguidade aqui, tá? Eu acho que, Lívia, tu tá há mais tempo aqui, não é? Eu tô aqui há um ano, mais ou menos. Um pouco mais de um ano, na verdade. Mas tu Eu também, também, né? um pouco mais de um ano. Tá, então vamos lá. Vou da esquerda pra direita. Da minha esquerda, no caso. Tá. Maristela, conta aí um pouquinho de ti. Eu entrei aqui no Valência, tava no 3º semestre ainda, então foi... Eu realmente ainda não tinha visto nada na faculdade, de questão de processo e etc, né, que a gente precisa muito usar aqui. Mas foi uma oportunidade, porque eu comecei no tributário e, de fato, estágios no tributário, eles são um pouco mais difíceis, porque você realmente não vê muito, né? É uma área mais pro que você vê na faculdade mais pra frente, né? Exatamente. E lá na minha faculdade, na Unicristos, eu estudo na Unicristos, você vê no 9º semestre, no 10º. Então, assim, realmente é bem mais longe. E foi realmente uma oportunidade. E eu digo que eu aprendi muito mais aqui em um ano de escritório do que em um ano na faculdade, porque realmente você aprende muito vendo na prática, você aprende muito vendo os processos mesmo, lendo os processos, e, enfim, foi muito gratificante, né, eu agradeço muito realmente por essa oportunidade, principalmente ao Lucas, que é o meu coordenador, que me contratou, e... Enfim, basicamente... Lucas, que foi meu amigo de colégio, não sei se tu sabe. Foi? A gente estudou junto. Pois ele me contratou, me deu essa oportunidade. E realmente eu me sinto em casa aqui, porque a gente trabalha lá num ambiente muito solícito, as pessoas são muito acolhedoras, a gente brinca, a gente trabalha. Lívia, falando um pouquinho aqui da tua trajetória, do teu começo, enfim, da tua profissional, tá? Eu acho que vale a pena tu falar um pouquinho desse momento. Eu não comecei aqui no Valência, eu comecei, na verdade, em outro escritório. E comecei também, como a Maristela, comecei bem no começo do curso, mais ou menos no 3º pro 4º período. Comecei em outro escritório, passei algum tempo, depois mudei para outro escritório. Passei por várias áreas já, como o Saulo falou. Eu já tô formada, né? Já concluí o meu bacharel, tô aguardando o número da OAB. E durante todos esses 4 anos, eu acho, de estágios que eu fiz no direito, eu passei por alguns escritórios, por mais de uma área. Hoje eu atuo no imobiliário há mais de um ano aqui no Valência. E antes eu já estagiava há um ano também no imobiliário de outro escritório. Mas antes disso, passei pelo tributário, passei pelo civil, passei pelo um pouco de público também. Então, eu acho que o estágio é justamente esse período de você descobrir, conhecer várias áreas, para poder se encontrar e escolher um lugar onde você consegue se especializar, mais ou menos, ali, ainda estando na faculdade. Então, você consegue, na minha trajetória, pelo menos, eu optei por fazer dessa forma. Conhecer algumas áreas, descobrir o que eu queria melhor do direito, para depois poder me especializar em um determinado ramo e saber que quando eu estivesse formada, eu já estaria formada, uma jovem advogada recém-formada, mas com uma bagagem já especializada em uma área específica. Então, eu acho que o estágio ele serve muito para isso, para você se conhecer e também para você conseguir desenvolver um certo caminhar de carreira ainda antes de se formar. Você já dá aquele start no mercado, tendo uma bagagem ali construída por um escritório. Deixa eu te perguntar, na verdade tu já até meio que fez a cama aqui para minha próxima pergunta, que era qual era o grande desafio que vocês enxergam. Sim. Porque assim,
a gente é um período da vida que a gente cresce muito, não só como profissional, mas como pessoa também, né? E aí dentro da pessoa você vai virando um grande profissional. Eu me lembro que quando eu era estagiário, que eu cheguei aqui, e aí o grande desafio era eu entender tudo aquilo. Tinha muito aquela coisa do tipo, caraca, será que eu tô tratando com caso de pessoas reais, entendeu? Tipo na faculdade que essa pessoa é fictícia, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas tipo, são casos reais, tem uma importância, tem pessoas que dependem disso. Eu lembro que eu sentia muito isso. Mas a minha pergunta é, quais são os grandes desafios que vocês enxergaram lá atrás quando vocês começaram e tudo? Maristela. Eu acho que o meu primeiro desafio quando eu entrei aqui foi conciliar. Porque fazer só faculdade é realmente uma coisa mais tranquila. Agora, quando você tem que fazer a faculdade e fazer o estágio e conciliar essas duas coisas, acaba sendo, né, mais responsabilidades. E às vezes eu estava estudando, pensando numa coisa que eu tinha que fazer. Então, para mim, a questão era muito do separar. Eu tenho que separar o estágio da faculdade. E eu acho que para mim esse foi o maior desafio, assim, de todos. Mas hoje em dia é bem mais tranquilo. Porque depois vai virando uma coisa mais normal, né? Bem mais tranquilo. E pra ti, Lívia? Eu acho que o principal desafio, além dessa parte de conciliar também, é muito de escolher uma determinada área. Porque a gente sempre fala que o direito é um leque de oportunidades, são diversas áreas. E quando você está estagiando, você também tem que escolher para qual área você vai estagiar. No trabalhista, no civil, no público, no tributário e etc. E eu acho que quando as vagas de estágio abrem, que você vê um monte de vagas para um monte de escritórios, para um monte de áreas diferentes, é um certo desafio você escolher no que você quer focar. E eu acho que também não ficar pulando de estágio em estágio. Eu vejo que muita gente fica pulando de uma área para outra, de uma área para outra. Isso é e verdade. acaba não se desenvolvendo. Então, o maior benefício do estágio é você conseguir se desenvolver. E muitas vezes as pessoas não conseguem fazer isso porque não conseguem escolher uma área específica também. Engraçado que eu tava percebendo agora quando vocês estavam falando. Nós três somos de áreas um pouco mais diferentes, né? O pessoal do Civil Trabalho já ficava bem feliz com a gente, né? Mas sim, nós somos de áreas um pouco diferentes que geralmente nós... O imobiliário, eu acho que eu vi no último semestre da faculdade. Você vê na faculdade? Na UFC não é nem obrigatório, é optativa. Na minha também era optativa, eu acho, na Unifor. Eu acho que não é obrigatório mesmo. Não é obrigatório, mas eu sabia que na época eu já estagiava também, tinha um pouco da noção que essa área era interessante. E eu quase fui pro tributário. Foi? Foi, quase. Pois é. Não, eu já cheguei no tributário, já me identifiquei com o tributário e vou continuar no tributário. Entendi. Não, que bom, então. E aí, uma outra pergunta. Eu observo muito, e a gente faz muito processo seletivo, é inerente, assim, eu gosto muito de estar presente ainda até nos próprios entrevistas de estágio da minha própria área. Os valores têm mudado com as gerações, certo? Uhum. E vocês, por terem já bastante tempo de casa... Talvez tenha um gabarito, não só para... E eu falo isso aqui com muita tranquilidade, que um bom estagiário ele é capaz de fazer um trabalho de um advogado. Dentro das limitações do que você espera. Você nunca pode esperar que ele faça o trabalho de um advogado, mas é inerente que você fala. E eu brinco sempre isso do tipo... Eu tenho certeza que vocês falam com as mesmas pessoas que eu falo, os clientes, vocês tratam as mesmas coisas e tudo, dentro de um grau de responsabilidade que eu acho que é o caráter do estágio ainda ser pedagógico. Tá? Mas... Voltando para a questão das responsabilidades. Eu acho que vários colegas de vocês, pessoas da sala, enfim, então vão ter a oportunidade de ver esse nosso episódio. E o que vocês enxergam que são os grandes valores que os escritórios gostariam de... Poxa, essa pessoa tem isso aqui, eu acho que o escritório gostaria desses valores, tá? É uma pergunta um pouco mais abstrata, mas o que vocês acham disso? Eu acho que a responsabilidade mesmo, né? É um grande valor. Pode parecer uma coisa básica, monótona, assim, básica, mas não é, sabe? E eu acho que você nunca se eximir de realizar alguma coisa. Você nunca desacreditar que você tem capacidade para fazer ou não. Então, você ir lá, colocar as caras e falar assim, eu vou fazer, eu consigo, eu vou pesquisar, eu vou estudar. Então, eu acho que esses dois. E você ser uma pessoa preservada, mas que consegue ali também ser uma pessoa empática e, enfim, né? Tem uma construção do imagem, deixa eu ver se eu entendi. Tem uma construção da imagem, construir a sua própria imagem profissional baseada em valores que o mundo, talvez empresarial, corporativo, gostariam. Isso. E tu, Lívia? Eu acho que é exatamente isso que a Mari falou, mas também vai muito pra parte de você ser desenrolado. Eu acho que é uma palavra meio abstrata. Essa palavra. É meio abstrata, mas ela capta a essência.
que é de você ser uma pessoa proativa, mas você também está disposto a aprender, ser comprometido. E especialmente não ter medo dos desafios. Eu acho que quando a gente chega no estágio, a gente não conhece o ambiente, não conhece como o escritório funciona. E às vezes as pessoas ficam um pouco retraídas com medo, Sim. mas você dá a cara a tapa, como a Mari falou, e você ter a coragem de pesquisar, de fazer perguntas, não ter medo de perguntar pro seu chefe, pro coordenador, mas ao mesmo tempo você tá anotando pra não ficar fazendo repetidas o tempo inteiro. Então você ter essa disponibilidade e dar essa cara a tapa mesmo pra aprender e saber que você não vai chegar sabendo de tudo. Você vai ter que pegar o jeito. Até porque no final do dia ninguém nunca sabe de tudo, né? Todo dia a gente descobre uma coisa diferente. E o mais importante até do que eu acho, do que saber, é saber onde buscar. Uhum. Entendeu? Então, se você sabe... Poxa, eu não sei essa informação, mas... Google, ChatGPT, enfim, tem um cara de ferramentas aí. Eu sou da época que a gente ia no livro pra pesquisar. É arcaico mesmo. Tinha enciclopédia, algumas coisas assim. Então, era um negócio um pouco mais complexo. Mas interessante. Agora, eu tava aqui pensando, chegou aqui agora essa pergunta na hora. E aí é engraçado. Tem algum caso engraçado, não pode falar nomes do cliente, mas assim, algum caso engraçado de alguma coisa que você se lembra que tipo assim, meu Deus, o que eu vou acontecer se fizer isso aqui? Sempre tem aquela piadinha sem graça do tipo, se não conseguir, não precisa nem voltar. Entendeu? Sim. Então, um caso engraçado, não necessariamente teve aqui no escritório, mas um caso que vocês acham que marcou muito pela construção de, poxa, eu sou um profissional melhor por conta disso? Tem algum engraçado, assim, como... Eu vou deixar primeiro a Lívia enquanto eu penso aqui. Enquanto eu penso aí, vai, Lívia. Eu peguei a bola quente aqui, mas eu acho que... eu acho que eu nunca enfrentei uma piadinha como essa, assim, eu sempre trabalhei em locais que foram muito acolhedores comigo. Mas eu acho que o que mudou a minha visão, assim, foi a primeira vez que eu peguei um caso e consegui tratar ele do começo ao fim. Então, hoje, na parte contenciosa é um pouco mais difícil, mas antes de vir pro contencioso imobiliário, eu já trabalhei na parte consultiva. Então, a primeira vez que eu consegui pegar um caso, desde a primeira tratativa com o cliente, e caminhar com ela até o final daquela demanda consultiva, né, que era de fazer um uso capião, e eu consegui tratar tudo isso sozinha, com as minhas próprias mãos, digamos assim, foi a vez que virou aquela chavinha de, beleza, eu consigo... E talvez eu realmente, como o Saulo falou, você vira um advogado antes de estar formado. Então, foi ali que virou a minha chave de que, beleza, eu sou capaz e eu consigo tratar assim como um advogado trataria, mesmo que eu ainda não tenha essa responsabilidade. Então, acho que a primeira vez que você consegue concluir um caso inteiro que tá ali na sua responsabilidade, ainda que você seja supervisionado ou outras coisas, mas que você faz com as suas próprias mãos, do começo ao fim, eu acho que vira realmente essa chave de que, beleza, eu consigo fazer aquilo e não é algo tão longe assim da minha realidade. Tu vê o valor naquilo que tu fez, né? Exatamente. Tu consegue ver, caramba, olha como eu impactei a vida dessa pessoa, né? Entendi. E tu, deu tempo de pensar? O meu, acho que tem 2, assim, mais ou menos, eu vou falar bem rápido. Foi um parecer que me passaram, acho que eu tava aqui ano passado, em julho, se eu não me engano. E eu realmente ainda não sabia muito e etc. Mas eu consegui desenrolar, deu certo. E aí eu enviei pro cliente e ele ficou feliz, e enfim. E o outro foi também uma coisa que eu peguei do começo ao fim, que me passaram, que era no contencioso. Era na Cefim, né? E aí eu fiz do começo ao fim também e deu certo. E quando eu fui falar pro cliente, eu falei super feliz que tinha dado certo e tal. E aí, enfim, foi isso. Eu realmente... Só um comentário. Cefim é Secretaria de Finanças. Pronto. Tá? Eu acho que é importante fazer esse disclaimer pro pessoal. Eu acho que tem de um casa. adendo que dá pra fazer na fala da Mari também, que é a questão de você receber o feedback. Que às vezes a gente trata com o cliente, mas a gente não sabe o que o cliente tá achando. Porque às vezes, enfim, a tratativa mais íntima ali no final do dia é com o coordenador, é com o advogado responsável e não necessariamente com o estagiário. E eu acho que eu sempre ficava muito feliz e eu acabava acrescentando essa autoestima também, quando eu recebia feedback do advogado dizendo, olha, tive uma reunião com o cliente falou que tá gostando da sua entrega, o cliente falou que tá gostando dos e-mails que você tá enviando, da sua comunicação. Então, eu acho que é bom quando o seu chefe, ele também tem essa consciência de que ele precisa te passar essa segurança, sabe? Não só do que ele fala, mas se o cliente deu alguma
sei lá, alguma resposta, alguma coisa sobre o trabalho do seu estagiário, repassar pra ele também, que isso dá um gás especial pra gente. Vou falar com o teu líder pra mudar essa tua terminologia de chefe, viu? Inclusive. Mas é muito interessante. Eu acho que qualquer ser humano, não sei se vocês concordam comigo, qualquer ser humano precisa de feedback. Eu acho que eu preciso de feedback, qualquer pessoa precisa. Até mesmo pra saber como é que as coisas estão caminhando, como é que, poxa, eu tô indo bem, tô indo, sei lá, tem alguma coisa aqui que eu não tô indo tão bem, que posso melhorar. Todos nós sempre temos o que melhorar. Eu acho que isso ajuda, né? Mas interessante vocês falarem isso. A gente tem a felicidade de ter bons estagiários, de ter uma história de escritório que tem uma construção de bons estagiários. Como eu comentei no começo, eu fui estagiário aqui, Rafael foi estagiário aqui, Daniel foi estagiário aqui. Então eu lembro que a gente sempre tinha isso muito na cabeça. Poxa, é um escritório que tem espaço e o escritório olha para as pessoas que são de casa, são prata da casa. Tá? E aí uma coisa que se fala muito da geração Z e tal, não vou nem entrar nesse mérito da geração Z e tal, se é isso, se é aquilo, mas a gente recebe muitos currículos. Se eu abrisse meu e-mail para vocês darem uma olhada da quantidade de currículos que a gente recebe, vocês não têm ideia. Todos os dias, entendeu? Então, e às vezes fica um pouco difícil você filtrar tudo, aquilo. Quando vocês chegam, por exemplo, pra gente, chega o Mari, Lívia, eu tô precisando de um estagiário. Ah, tem um amigo meu que faz tal coisa, Saulo, acho que tu vai curtir, tu vai gostar. É um bom profissional. Isso já passa ele na frente em muitas coisas. Outros. E aí minha pergunta é, quando você falou da responsabilidade, você falou da questão de ter oportunidade de construir uma imagem e tudo, mas quando a gente pergunta isso pra vocês, o que vocês sentem que são... o que leva vocês a escolher fulano ou cicrano? Em outras palavras, na opinião de vocês, o que vocês acham que é uma grande característica que o escritório busca? Responsabilidade, ok, tá? Mas um bom peticionador, uma pessoa que seja desenrolada, eu gosto da ideia do desenrolado, como eu falei, adoro essa palavra, porque o desenrolado ele se aplica a tudo. Mas a minha pergunta é no sentido de, tipo, o que vocês acham hoje, olhando pro escritório, se vocês estivessem na cadeira ali, vou escolher esta pessoa, o que vocês gostariam que ela tivesse? Eu acho que eu gostaria que ela tivesse uma boa escrita, pode... Coisa básica também. A gente vive do que a gente escreve, do que a gente fala. E eu acho que a pessoa saber conversar, saber falar o que ela quer, ou saber se expressar mesmo, assim, até porque você faz uma entrevista ali, né, pra passar numa vaga de estágio, e eu acho que é muito do como você se porta ali, né, pode até parecer uma coisa muito comum isso, mas realmente é uma coisa que faz diferença. Faz, com certeza. certeza. A imagem que você passa quando você tá ali de frente e, enfim, é basicamente isso. Lívia? Eu acho que essas soft skills são muito importantes, mas eu acho que o mais importante mesmo é a pessoa ter o interesse. Porque quando você consegue ver nos olhos da pessoa na entrevista se ela tá interessada de verdade ou não naquela vaga. E eu acho que quando ela tem interesse, ainda que ela não tenha o conhecimento, ainda que ela não tenha prática, você consegue ensinar. Sim. Agora, se a pessoa ela não tá interessada, ela quer só, sei lá, cumprir as horas de um currículo, ou ela tá só procurando qualquer coisa, ainda que você tenha a capacidade de ensinar, ela não vai estar tão disposta a aprender. Então, eu acho que, acima de qualquer coisa, a pessoa ela precisa ter e demonstrar o interesse de aprender, de se aplicar, de realmente entregar o melhor dela naquela vaga. Liliane, minha coordenadora, fala isso com outras palavras. A pessoa tem fome. A pessoa tem que ter fome. Ela fala, Saulo, sei lá, ele ou ela tem fome. Eu demorei um pouco a entender isso, mas depois eu entendi que é isso, da pessoa querer. Mas faz sentido. Mas faz total sentido, né? Porque no final do dia a gente vê que o técnico você ensina. Com certeza. O técnico você... Eu, por exemplo, não tem como eu ensinar alguém a pedir para ir na junta comercial despachar um processo. Eu tenho como ensinar ele a escrever o contrato. Mas a ir lá despachar, de querer, de ir atrás, tipo assim, não vou voltar com um não, vou trazer isso com uma coisa diferente. É o desenrolar, né? É o desenrolar, que o bom cearense fala, que é o desenrolar. Entendi. E aí, vamos lá, já, talvez me caminhando aqui um pouco pro final, você já tá, enfim, advogada toda, tá? Falta só o número, já passou na prova, já fez tudo isso. Qual o grande legado que tu acha que o escritório, que o Valença trouxe pra você nessa tua construção de valores, de trabalho, enfim, de tudo? Eu acho que além da parte técnica, de aprender a advogar no contencioso, de fato,
é muito também a questão de ser formada já com uma bagagem. Então, hoje a gente tem no mercado de direito que é muito competitivo. Se formam centenas de advogados todo semestre e a maioria se forma sem essa experiência, sem o background, sem a capacidade técnica e sem, principalmente, o contato com o direito na prática. E a partir do momento em que você se forma com mais de um ano de trainee aqui no escritório, que é o que eu tenho, você se forma já largando na frente dos outros, entendeu? Então, acho que o maior legado é, além do conhecimento, a vantagem que ter um estágio que realmente se importa em formar você, em te desenvolver e desenvolver a sua carreira também, tanto que eles me contrataram aqui como trainee e hoje já estou efetivada quase como advogada, né, esperando o número. Só o bendito número, mas aguardando aí esse limbo eterno da OAB. Mas é justamente essa questão de você já sair na frente. Você sai sem aquela incerteza de, sei lá, um advogado que está recém-formado, que nunca estagiou, que não sabe como vai fazer daqui para frente. Você já sai mais seguro de que você já está inserido no mercado de trabalho, está inserido aqui naquela casa, sabendo que aquela casa também tem o interesse em construir você a partir dali, sabe? Nos próximos passos da advocacia, de te construir, sei lá, numa carreira de chegar na coordenação, de chegar em outros cargos, mas saber que o escritório tem interesse em investir em você. Então, tanto o legado técnico do que você absorveu ao longo do estágio, mas também o poder que isso te dá de largar na frente de centenas de advogados que estão aí, que nunca ingressaram no mercado de trabalho. E tu, Mari, o que tu acha? Eu acho que você aprende a saber trabalhar, né? Porque você aprende a como é que funciona as situações, como é que você tem que lidar, quando você tem um problema, o que você vai fazer. Então, é esse o legado de saber resolver as coisas, de saber resolver os problemas e também de carregar realmente o técnico, né? Que foi o que você falou, o conhecimento, que isso tudo realmente é muito importante. Você sai realmente na frente de muitas pessoas. Eu, inclusive, tem várias pessoas na faculdade, eu conheço, que não fazem estágio, eu acho que não pretendem. Então, assim, eu realmente fico nessa de... realmente eu já tô aqui, eu realmente já vou sair com conhecimento, já vou sair um pouco mais na frente, digamos assim, do que as outras pessoas. Mas é basicamente isso também. Só um último comentário. Engraçado é que, por exemplo, algumas dessas... Tinha na minha época também as pessoas do... Não quero estagiar, faz o obrigatório e tal. Não necessariamente a pessoa faz concurso, mas tem vários que fazem, que estão focados nisso aí. E aí, do nada, eu recebo currículos, pasme, vários. E aí, essa pessoa trabalhou aonde? Não trabalhou em lugar nenhum. Poxa, às vezes, a gente sempre deve dar oportunidade a quem quer, porque eu acho que realmente a determinação e a vontade da pessoa é o que importa. Mas, às vezes, eu tenho uma vaga ali que eu preciso de alguém que tenha um mínimo de traquejo. De conhecimento. O mínimo de conhecimento, de vivência. Eu acho que o conhecimento, mas assim, de vivência de um escritório, de ter uma vivência ali de estar perto ali de um escritório, saber... Como funciona, escrever né? um e-mail, entendeu? Sim, com certeza. Sabe mexer no Outlook. Eu já ensinei estagiário meu a mexer no Outlook, entendeu? Então, dele ter essa vivência, e às vezes eu não consigo, poxa... E aí, quantas oportunidades eu acho que essa pessoa talvez tenha passado e tal. E acho que sim, vocês largam na frente. E, de novo, assim, acho que vocês têm uma história muito, muito bonita aqui no escritório. Então, inclusive, tem um caso nosso ali que eu não vou contar pro pessoal de casa, que a gente salvou de uma muito engraçada. Mas, enfim, deixa isso aí no off. Meninas, obrigado. Doutoras, na verdade. Obrigado pela você ter vindo aqui, pelo papo. Assim. Só um OBS que tu falou, doutoras, eu acho que é um evento do estagiário, na vida do estagiário, ser chamada de doutora pela primeira vez, no e-mail. Tá registrado aí, então, que fica esse comentário. Obrigado por vocês virem aqui conversar um pouquinho comigo. Enfim, pessoal de casa, eu acho que é um momento que vale a pena. Muita gente, a nossa audiência, uma parte significativa dela é do pessoal da academia. Então, eu acho que isso é bacana de ter a oportunidade de vocês, como pessoas que carregam a figura do escritório, carregam a imagem, tem um bom tempo de casa. A gente tem mais a que agradecer. Parabéns pela construção. Que vocês continuem ainda por muitos e muitos e muitos e muitos anos. E, de novo, eu acho que tem um oceano azul aí de crescimento para as duas, como para os demais que vocês aqui estão representando. Gente, só vou falar, não falei no começo, vou falar no final. Queria deixar aqui o lembrete para vocês se inscreverem no nosso canal, para vocês curtirem, compartilharem, acompanhar as nossas redes sociais, onde a gente coloca os nossos curtas. Vão lá nos comentários, digam qual o tema que vocês gostariam, digam qual o tema que vocês... ou a pessoa que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui. A gente está sempre atento a isso. Muito obrigado pela audiência. Fiquem ligados e até o próximo Café com Valência.